O jogo começa aqui em Green Zones, com o Sonic correndo aqui de boa, né? De boa, né? De boa, nossa, que de boa, Tomás. Ele tá com um monte de badnik pra enfrentar. É, isso mesmo. Eu reparei isso também, mas não se importa, isso é só um detalhe, né? É só um detalhe que o Sonic tem que se preocupar, mas o resto não tem nada com o que se preocupar, né? Ele só tá correndo aqui de boa em Green Hill Zone. Aqui esse novo jogo aqui, meio que ele é só um jogo que meio que a gente não tem muitas personagens, brincadeira, não tem muito personagem aqui nesse jogo. É muito personagem. E Sonic, em vez de entrar numa plaquinha ou salvar os bichinhos, ele entra no anel. Depois do Sonic fugir daquele anel, Tails está procurando ele, né? Porque ele é seu amigo e tal, né? Então Tails está procurando o Sonic. Ele passa pela Green Hill Zone, que tá totalmente... Nossa, é estranho jogar com o Tails, porque a gente literalmente tem que ficar meio que voando pela fase. Isso é meio bizarro, né? A gente tem que perder bastante rings. A gente pode voltar, mas a gente pode voltar de boa. O Tails, ele também tem aquela aura ali, né? Que é a invencibilidade. E até a gente voa com o Tails aqui, mas é mais fácil voar com ele. É só pular, daí a gente, só pular, né? E a gente começa a voar. Acho que é até mais fácil que o Sonic 2. Nossa, mas o Tails, ele é muito referência. Porque ele é literalmente o Tails do Sonic 3. Vocês não repararam isso? Mas o Tails, depois de olhar aquele anel, ele pula lá. A gente até tem Special Stage, mas é meio difícil controlar e ver onde que é o Special Stage, assim, Esmeralda, quer dizer, né? Mas o Special Stage não tem nenhum desafio, é só achar a direção da Esmeralda, que é bem difícil. Estamos de volta aqui com a Mushroom Hill, do lado do Sonic 3. Sim, ela tá aqui, mas não tem nenhum badnik e tal pra gente impressionar aqui, enfrentar, né? Não tem aquele portal gigantesco pra Esmeralda Mestre. E é isso, a fase não foi muito bem assim, né? Não foi a melhor fase de todas, mas também não foi a pior. Essa foi até boa, não tem nenhum badnik, mas até foi ruim, né? Porque não tem nenhum desafio. Isso que é o ruim dessa fase. Esse que é o maior ruim dessa fase, né? Porque não tem nenhum badnik e a gente não tem sem badnik, sem desafio, né? E daí, né, a gente só continua, o Sonic só fica meio bravo que não tem nenhum badnik. Robotnik, ele fica até um pouquinho feliz que o Robotnik não invadiu essa área, mas ele passa aqui sem nenhum desafio, meio que sem nada. Não tem nada aqui nessa área. Depois de algumas tentativas tentando chegar aqui, Sonic consegue, né? Ele até consegue chegar aí, né? Mas ele meio que não consegue muito bem chegar aqui em cima. Ele consegue do nada, assim, né? E daí, depois de muitas tentativas, Sonic finalmente consegue. Depois de tudo isso, Sonic ele já está um pouco cansado. Ele já usa seu Spin Dash, né? Sua arma mais poderosa. O Spin Dash, ele consegue até chegar no final da fase, mas cansado, ele termina esse ato e meio que sai cansado. Depois disso, o Sonic está meio que cansado de tudo isso. Ele chega na pior fase de todas. Quer dizer, a melhor fase. Porque aqui, literalmente, tem algum desafio, mas é muito pouco desafio. Sonic ele só tem que desviar de algumas molas que
literalmente empurram ele para trás. Ele também tem que desviar de alguns espinhos, ou pular dos espinhos, né? E daí é só isso mesmo. Sonic, ele não tem muito desafio aqui. Ele tem que perder rings até. Ele não pode... Ele tem que ir na água, né? Mas ele fica meio que não descontrolado, mas... Ele fica meio que... Como eu posso dizer? Meio que mais ruim nessa água aqui, né? Porque ele não gosta muito de água. O Sonic não sabe nadar, não esqueça. Depois de Sonic conseguir e ficar invencível, ele consegue terminar o primeiro ato, mas demora um pouquinho. Ele vai por cima dessa árvore, desse tronco, né? E acaba chegando nesse anel. E ele ouve a voz do Robotnik e acaba pulando nesse anel. Depois de Sonic cansado, sem nenhuma ring, ele usa a sua transformação e vai logo para o Robotnik. O Robotnik está com sua arma mais fraca. E como assim mais fraca? O Super Sonic, ele é imortal? Ele é imortal, mas é bem difícil bater no Robotnik. Ele fica voando assim, isso. Mas a gente tem pulo duplo, então isso fica mais fácil. A gente pode pular mais alto. Ele pode acertar a bola na gente, mas eu quero deixar mais emocionante, então eu quero desviar da bola. Então, o Robotnik, ele acaba quase perdendo assim, né? Porque ele ainda tem um pouquinho mais de vida, mas daqui a pouco ele perde. O Robotnik, ele acaba perdendo muito rápido e ele perdendo Super Sonic, quer dizer, vai lá e salva uma cápsula de animais, como ele sempre faz nos jogos.